Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos tratar do futebol, do esporte de um modo geral, até porque o Campeonato Brasileiro de Futebol chega na sua reta final. Séries A, B, C e D. E, claro, também vamos nos aproximar da data da realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O jogo festivo hoje na associação, no Clube de Caça e Tiro Velha Central, né, o Jogo das Estrelas. Enfim, muitos assuntos nós vamos abordar a partir de agora aqui no Meia Hora Esportiva. Por isso eu convidei o Augusto Ittner, que é narrador esportivo da Rádio Nereu, e aqui está mais uma vez para falarmos de futebol. Prazer tê-lo aqui, Augusto. Prazer é todo meu, Minoso. Ittner, né? Ittner. Essa vez deu certo. Essa vez tudo certo. Bom, o Metropolitano acabou ficando no meio do caminho, mais uma vez. Aí você testemunhou, presenciou, assim como eu e outros colegas da imprensa lá no sul de Minas Gerais. Agora começa a remontagem, a preparação para a formação de um time que seja competitivo a partir de 2 de fevereiro, porque é nessa data que começa o campeonato, né? Foi a quinta Série D consecutiva que o Metropolitano acabou eliminado, né? E isso pesa muito para o torcedor. É o time que mais vezes disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, vai aí buscar a classificação, tem que buscar a classificação para uma sexta. Por mais que tenha sido uma classificação, uma desclassificação que não tenha doído tanto como aquela do Mojimirim em 2012 ou para o Juventude no ano passado. Só um parênteses, se o Mojimirim vencer nesta tarde de sexta-feira, estará na Série B no ano que vem. E não foi uma eliminação tão dolorida, porque meio que o torcedor e a imprensa estavam conformados com uma possível eliminação, com todos os problemas que o clube teve e tal. E o que chama a atenção é que para 2015 a reformulação ela vai ser muito maior do elenco, né? Sem dinheiro, todos esses problemas, um déficit de quase R$100 mil por mês durante a Série D do Campeonato Brasileiro, forçaram a diretoria a dispensar jogadores, vender, como foi o caso do Júnior Fel, do Maicon, emprestar, como o caso do Lauro César e do Elton. Então, essa reformulação ela vai ser necessária e vai ser a maior reformulação dos últimos anos, com certeza. O Metropolitano certamente precisa sair no mercado em busca de reforços, a começar por um goleiro, porque o Dida, por exemplo, já saiu, né? O Dida saiu, o Dida está indo para o São Carlos, do futebol paulista, time que subiu da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista. Tem que ir atrás de praticamente boa parte do elenco, né? E o Osmair está em São Paulo, acompanhando os jogadores. O Metropolitano em 2008 fez isso e deu muito certo. Naquele ano que se classificou para a Série C, foi o 4º colocado. O Osmair montou um time baseado em jogadores de São Paulo e eles querem trazer novamente atletas de lá. Isso eu acho interessante, porque são atletas mais baratos, desconhecidos e até às vezes com qualidade técnica que foge daquele padrão que a gente está acostumado a ver tantos jogadores da região, né? É prudente que a renovação do Alessandro, do Carlos Alberto e do Davi seja confirmada, a permanência deles aqui, né? Eu acho que são elementares. São pilares, né? São a espinha dorsal, muito se fala de espinha dorsal, esses jogadores fazem parte. Outro jogador que faz parte dessa espinha dorsal do Metropolitano é o Lauro César. Na minha opinião, a participação que ele teve na Série D, ele foi muito importante. Ele foi muito bem. E é um que veio de onde? Noroeste. Clube da Série A3 do Campeonato Paulista, uma 3ª divisão do Campeonato Paulista, e um jogador barato, e que foi decisivo quando o Metropolitano precisou, artilheiro do clube na Série D. Preciso ter um cuidado na hora de contratar. Não basta observar o jogador e aí conversar com algumas pessoas relacionadas ao clube, da origem desse jogador. É preciso pesquisar, ouvir, quem sabe um treinador que trabalhou com esse jogador que está sendo indicado ou procurado pelo Metropolitano, para que se tenha uma ideia de rendimento dentro de campo, de comportamento fora de campo, se é ou não jogador de vestiário também. Esses detalhes precisam ser levados em consideração para não errar tanto. Se for fazer DVD, a gente faz um DVD meu, fazendo defesa, eu que sou um baita de um goleiro. Imagino. Faz um DVD com várias defesas. Melhor que você é o Marciano Regis. Isso eu posso testemunhar. Tranquilamente. E aí você contratar, contratar por DVD não é, tem que acompanhar. O que o Osmair está fazendo é o legal. Ele vai acompanhar uma série de jogos, acompanhar minuciosamente os jogadores que já estão previamente relacionados para analisar. Isso é importante para o time. E são jogadores baratos. O que o Metropolitano precisa é do BBB, vamos muito barato. Pois é, e o campeonato em 2015 terá um hexagonal que vai definir o campeão e vice, as 3 vagas do estado para a Copa do Brasil, as 2 ou uma vaga para a Série D. Porque se forem os chamados 5 grandes, que a gente classifica como grandes, Joinville, Figueirense, Avaí, Criciúma e Chapecoense, se esses 5 estiverem no hexagonal, aí o que entrar fora esses estará na Série D automaticamente, né? E vão ser 2 vagas para a Série D, né? Vão ser 2 pelo Catarinense. O Marcílio Dias até pleiteou, teve todo um lobby em cima do Marcílio Dias, mas caiu, não vai ter. O importante é que, se for assim como colocamos aqui, o quadrangular não vai ser apenas
para o descenso, o rebaixamento de 2 equipes. Quem sabe de lá também o quadrangular tem a validade para definir uma vaga à Série D. Vai ter alguma função também, porque se um quadrangular para descenso vai ser a mesma coisa que o hexagonal esse ano. Não tem graça. Só sem público, só com Gostei déficit. dessa mudança. Eu também achei interessante a mudança, mas ela deveria ter sido feita já nesse ano. O que os clubes sentiram? Foi muito legal. A mudança foi espetacular. Só que, por que fizeram isso? Porque o Metropolitano se classificou, já ia ficar automaticamente um de fora dos ditos grandes. São 4 que se classificam. O Metropolitano entrou. Ia ficar só 3. 2 grandes ficaram de fora, Avaí e Chapecoense. Isso pesa também. Eu acho que foi por isso que fizeram a mudança. Né? Mesmo que não admitam isso. Agora, e por mais que ela tenha ficado legal. Ficou muito boa. E agora, o que me chamou a atenção, e aí acho que vem prejuízo ao Metropolitano, que no ano passado o Metropolitano, como 5º colocado, esse ano ele fez 5 partidas em casa, 4 fora na fase de classificação, que é turno único, são 9 rodadas. E isso se repete o ano que vem também, só muda a partir da segunda fase, essa do hexagonal e o quadrangular. Mas o ano que vem, o Metropolitano, que esse ano terminou em 4º, fora 4 jogos no SESI e 5 fora. Né? Daí o prejuízo, no meu entendimento. Quer dizer, você classifica bem em campo, mas terá que jogar 5 fora no próximo ano. Peripécias de um regulamento Dizem que foi um acordo, mas que acordo é esse? Mas não desmerecendo nada, por mais que tenham arrumado um problema para o Campeonato Catarinense esse ano, não deixa de ser um regulamento esdrúxulo. Não deixa de ser algo bizarro. Deveria ter um critério de resultado de campo. Não, o que sejam 2 grupos, que seja alguma forma que não tenha isso que acaba prejudicando algum time. Jogar dentro ou fora de casa, matematicamente, prejudica o time. Mas a questão é que são 9 rodadas, então necessariamente 5 se faz em casa, 4 fora ou do contrário. Só que eu digo, deveriam levar em consideração o critério de desempenho em campo. Por isso que eu mencionei o Metropolitano como exemplo. Né? Falar em campo, o Metropolitano esse ano precisou jogar uma partida em Itajaí porque não foi liberado em tempo o estádio de SESI. Agora, essa semana foi feita a vistoria pelos órgãos de segurança. Parece que pouquíssimas coisas precisam de reparo. O estádio está apto para a disputa do Catarinense ano que vem. Eu até conversei ontem com o Éder Boron, durante o Panorama Esportivo, programa de esportes da Rádio Nereu, e ele conversou que felizmente, já começou agora em outubro a definir as mudanças, o que vai precisar de adaptações. Ele até comentou que são algumas pequenas adaptações que vão ser necessárias, mas que nada demais pensando no Campeonato Catarinense ano que vem. E o mais legal, para o ano que vem, há uma padronização nas exigências. Por exemplo, se o Metropolitano precisa fazer corrimão entre as arquibancadas, o Marcílio também precisa, os 2 que subirem também vão precisar fazer, o Figueirense vai precisar fazer, porque é uma coisa que não se via antes. As exigências eram muito constantes para o Metropolitano, muito sólidas para o Metropolitano e não para outros times. E esse pedido da padronização foi feito, atendido, felizmente. Eu acho que há uma exigência muito forte em cima dos clubes de Santa Catarina, em especial do SESI, para o Metropolitano. Porque você e eu, nós andamos por aí nesse Campeonato Brasileiro da Série D, tem muito estádio aí que, se fosse depender da vistoria dos nossos órgãos de segurança aqui, não passariam, seriam liberados para a Série D. O estádio Renato Silveira, do Guarani de Palhoça. Um time que pode subir para a primeira divisão. Todo respeito ao Guarani. Todo respeito, mas tem um parquinho de futebol de areia do lado, tem um monte de material de construção jogado sempre, são estruturas... Você lembra, ano passado, lá em Santo André, metade do estádio estava em obra? E a outra metade não tinha cobertura, não tinha nada, não tinha estrutura para a imprensa. Estava liberado para disputa, era uma fase de quartas de final. Falar em Série B é que a tabela ainda não saiu do Campeonato Catarinense para o ano que vem, porque nós estamos com a bola rolando na Série B do Catarinense, no quadrangular, que iniciou na quarta-feira passada com a vitória do Internacional em Concórdia por 2-0 sobre o Concórdia. O Guarani venceu no Renato Silveira, o Camboriú por 1-0. Na segunda rodada, os jogos acontecem neste sábado, às 16 horas, no Renato Silveira, em Camboriú e Concórdia, e lá no Vidal Ramos Júnior, em Lages, 19 horas, Internacional e Guarani. O quadrangular, que vai apontar o campeão e vice, como consequência, os 2 que vão subir para a divisão principal no ano que vem, tem o Inter com 4 pontos na liderança. O Guarani tem 3, o Camboriú 1 ponto, Concórdia não pontuou. Alguém pode dizer, mas teve uma rodada, se o Inter venceu, teria 3 pontos e não 4. É que o Inter ganhou o turno, por isso leva 1 ponto de bonificação. O Camboriú, que perdeu o seu jogo para o Guarani, tem 1 ponto porque ganhou o retorno. E o Guarani venceu o seu jogo 3 pontos. Então nós vamos ver desses 4 aí quem é que vai estar
no futebol de elite do ano que vem? Você, Augusto, tem alguma... Desses 4, quem é que além do Inter sobe, na verdade, né? Tu estás achando que o Inter está certo? Qual dos 3 sobe, na verdade, né? Então tu estás classificando o Inter antecipadamente. Estou classificando o Inter. Até pela estrutura que montou, acho que o Inter é, assim, favorito para ser um integrante. E, aliás, pela cidade de Lages, pela sua tradição, merece estar na primeira Lages divisão. que está fora da primeira divisão desde 2005, quando o Clube Atlético Lages acabou sendo rebaixado. E não é só Lages, Augusto, é a região do Planalto Serrano aí que merece futebol profissional, né? Bom, e a outra vaga, então, fica entre Camboriú e Guarani. Entre Camboriú e Guarani. Deixas o Concórdia do Agenor fora. Eu acho que o... Mas só começou o quadrangular. Muito vai depender dessa rodada agora deste sábado. De sábado agora, porque o Camboriú joga contra o Concórdia. Eu acho que o Camboriú ganha o jogo do Concórdia em casa e o Camboriú tem 2 jogos em casa no retorno desse quadrangular. Então, aí o Camboriú já praticamente elimina o Concórdia, que não tem nenhum ponto, porque não conquistou nem turno nem retorno, se classificou pelo índice técnico. Aí elimina o Concórdia da briga, fica o Camboriú e o Guarani brigando por uma vaga. E até porque o Guarani jogando em Lages, se não perder o jogo, também continuará firme, forte no campeonato. Pelo fato de ter ganhado, né? Bom, vamos ao Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem rodada neste sábado. A rodada, na verdade, vai ser complementada na segunda-feira. Não tem jogo domingo, porque domingo é dia de eleição no segundo turno, onde os brasileiros vão escolher o presidente da República, mais 13 governadores, 14, na verdade, contando o Distrito Federal. Bom, os jogos, então, da 31ª rodada. Figueirense e Cruzeiro, neste sábado, 4h20. No mesmo horário, Palmeiras e Corinthians. Fluminense e Atlético do Paraná, Chapecoense e Santos em Chapecó às 18h30, também às 18h30 Atlético Mineiro e Sport no Independência, o Vitória recebe o Criciúma. Curitiba e Grêmio vão jogar no Couto Pereira em Curitiba, Botafogo e Flamengo fazem o clássico carioca na Arena Amazonas, às 21 horas deste sábado. No mesmo horário, Internacional e Bahia em Porto Alegre, São Paulo e Goiás será o jogo da segunda-feira, 20h30, no estádio do Beira-Rio. Bom horário, segunda-feira. 8h30 espetacular. Agora desses nossos representantes aí, o Criciúma perdeu no meio de semana em casa para o Atlético no confronto direto. O Figueirense perdeu para o Grêmio, joga em casa agora no final de semana. A Chapecoense tem jogo difícil contra o Santos, empatou com o São Paulo no meio de semana. Só o Criciúma, que está na zona de rebaixamento. Aliás, vamos ver a classificação, até para a gente analisar com mais detalhes. Campeonato Brasileiro que tem o Cruzeiro líder, 60 pontos, o São Paulo agora tem 53, Corinthians 52, Atlético Mineiro 51, são os 4 melhores. Inter e Grêmio 40, Fluminense 48, Santos 45, Goiás 41, Atlético do Paraná e Flamengo 40 pontos, Sport 37, Figueirense, Palmeiras e Chapecoense 35, o Curitiba tem 32, na zona de rebaixamento a dupla Bavi, Vitória e Bahia, 31 pontos, Botafogo e Criciúma dividem o último lugar com 30 pontos. Dos catarinenses, o Criciúma está na zona de rebaixamento, Chapecoense perto dela, o Figueirense um pouquinho mais aliviado. É possível sonhar com a permanência dos 3 ou o Criciúma está dando sinais de rebaixamento mesmo? É possível acreditar com a permanência de 2. O Criciúma, nós vamos para a 31ª rodada já da Série A do Brasileiro. Né? É reta final, então agora não é mais pressuposição, é o que as equipes vêm fazendo dentro de campo. O Criciúma, para mim, e o Botafogo pode preparar as terças e sextas-feiras do ano que vem para jogar a segunda divisão de novo do Brasileiro. O lado bom é que o saldo deve ficar positivo para a Catarinense, porque a gente tem a Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser que subam os 2, acredito que subam os 2, tanto o Joinville quanto o Avaí, e o Criciúma acredito que cai, assim como o Botafogo. As outras 2 vagas ficam entre Vitória, Bahia e Coritiba, pelo menos é aquilo que superficialmente a gente pode ver. Né? Mas agora no Clássico Carioca, que vai ser disputado lá em Manaus, o Flamengo vai com o time reserva. Parece que o Vanderlei coloca 4 titulares. Está pensando na Copa do Brasil, que tem jogo na semana que vem. Será que o Botafogo não tira proveito disso? O Botafogo não consegue tirar proveito de nada. O Sport vinha de 3 derrotas consecutivas, não ganha 5 jogos, 4 derrotas e um empate. E o único empate foi justamente contra quem? Com o Botafogo jogando em casa. O Botafogo perdeu no confronto direto para o Curitiba essa semana. E perdeu assim, sem problema nenhum. Curitiba... sobrou. Não sobrou. O Botafogo teve uns lampejos tal, no jogo, mas o Botafogo não tem poder de reação, não tem elenco, não tem time. Mandaram embora ainda o que restava do Botafogo. E o Criciúma viu uma situação igual, porque perdeu no confronto direto também. Não que o Atlético estivesse na zona de rebaixamento, mas poderia
puxar os paranaenses um pouquinho mais abaixo na tabela e acabou perdendo em casa. E que falha do goleiro do Criciúma, né? Para você ver, para você o telespectador acaba vendo, a gente está debatendo rebaixamento. Não estamos falando de briga por Porque título, lá em não tem cima, graça, Augusto, né? eu salvo algum tropeço, aquelas coisas, né, inéditas do futebol. Ninguém, e até porque o Cruzeiro tropeça, mas quem está perto tropeça mais Quer ainda. dizer, o Cruzeiro está fazendo a sua parte, está tropeçando para fazer um campeonato mais legal, mas não tem jeito. O Inter perde para o Flamengo, o São Paulo acaba empatando com a Chapecoense, perde a oportunidade. O São Paulo podia ter feito, encostado, entre aspas, em 5 pontos no Cruzeiro agora. 60 a 55, mas não. O São Paulo empatou. Dos 5, 6 primeiros aí, só o Corinthians ganhou. Exatamente. Ganhando vitória lá na Arena Pantanal. Aí abaixo, claro, o Grêmio e o Fluminense venceram também no meio de semana. Mas estão abaixo. De fato, o Inter, o São Paulo, que estavam mais próximos. O Atlético também empatou, o Mineiro. É conspiração de campeão para o Cruzeiro, né? Tudo conspira Os a favor. ventos sopram favorável ao, Sorte de ao campeão. Cruzeiro. Nós falamos em Copa do Brasil. Vamos ver os jogos marcados para o meio de semana. São partidas de ida das semifinais. Cruzeiro e Santos. 10 da noite, quarta-feira. Flamengo e Atlético Mineiro, né? Também 10 da noite de quarta-feira. Depois inverte o mando de campo. Ali tem favorito ao título, há uma tendência de um ou outro estar mais preparado, mais próximo do título. Podemos colocar o Cruzeiro, com base na campanha que faz no Brasileiro, como favorito também na Copa do Brasil? Sim, sim. Diante do Santos, sim. E eu acho que histórico isso, né? O Flamengo jogando competição de mata-mata, aí vai lá, quarta-feira, Maracanã lotado, a torcida faz a parte. Por mais que diga que tem gente que acha que não, mas o Flamengo tem essa torcida que acaba fazendo a diferença em momentos como esse de Copa do Brasil. Né? E essa reação atleticana e essa vitória histórica sobre o Corinthians não pesa na motivação do grupo lá do Liverpool? Pode pesar como pesou aquela defesa do Vitor contra o Tijuana, lembra? Na Arena Independência, Libertadores. Essas coisas emocionais acabam pesando também. Acho que vai ser um confronto bem interessante, mas se pudesse apontar finalistas, eu estou fazendo um monte de chutômetro hoje, né? Eu ia botar o Cruzeiro contra o Flamengo na decisão. Olha que situação, né? O futebol mineiro em alta. Ano passado o Atlético foi campeão da Libertadores e o Cruzeiro campeão brasileiro. Esse ano os dois estão aí nas semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro lidera o brasileiro. O Atlético nesse momento teria uma vaga garantida na Libertadores, muito acima da média em relação aos outros estados com seus respectivos clubes, né? Se for pensar, em 2012 o Cruzeiro quase foi rebaixado para a segunda divisão. 2013 foi aquela campanha. E em 2000 não vou me recordar, o Atlético foi rebaixado para a segunda divisão, você lembra? O Atlético jogou a segunda divisão não faz muito tempo, voltou, se reestruturou, se reorganizou, e aí veio, conquistou uma Libertadores da América, e aí... Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Você falou há pouco aí que os catarinenses vão bem, salvo o Avaí, que andou tropeçando nos últimos jogos. E tem o confronto nesta sexta-feira, 19h30, na ressacada, confronto catarinense Avaí e Joinville. Ainda teremos América Mineiro e América Potiguar, Portuguesa e Casa, Ceará e Santa Cruz. Jogos das 21h50, ABC e Paraná Clube. E aí no sábado, 16h20, Náutico e Atlético, Bragantino e Boa Esporte. E esse é o jogo que nos chama a atenção, Vasco e Ponte Preta, além do jogo Avaí e Joinville. E para fechar a rodada, às 21 horas deste sábado, Luverdense e Oeste, Vila Nova e Sampaio. Virando a página, conferindo a tabela de classificação desse campeonato, que tem a Ponte Preta, né, liderando com 60 pontos, Joinville 57, Joinville que vem de uma vitória importante, ou de vitórias importantes nos últimos jogos, Joinville tem 57, Vasco 54, Avaí 52, depois, perto da zona de classificação, Ceará com 50, Boa Esporte e Sampaio 47, mais abaixo o Atlético de Goiás que tem 46 pontos. Ponte Preta, Joinville, acho que o Vasco também, se bem que o Vasco perdeu 2 seguidas, né? Mas não tem como não subir, né? Mas perdeu para quem? Perdeu para o ABC? Perdeu para o ABC na última rodada. Exatamente, então... Não está perdendo para a Ponte Preta, que nós vamos ver o que vai dar nesse sábado. É time grande, né? Jogando esse tipo de situação. A gente tem uma polarização desses 5 primeiros colocados, né? O Ceará pode até tentar uma 4ª colocação, uma vaga ali nos 4. Um clube de tradição. Um clube, mas o Avaí perdeu no final de semana. Perdeu para Ponte Preta. O Ceará... O que era normal. Normal. Estava na planilha do Avaí, ó, Ponte Preta, podemos perder. Agora, o Ceará perdeu ponto em casa. Poderia ter passado o Avaí, poderia ter entrado no Avaí perdeu um jogo que, a meu juízo, não podia perder. Aquele do Atlético, que tomou 2 gols lá em Goiânia em 2 minutos, já aos 47, 48. Exatamente. Não, ali, esse tipo de
ponto perdido é inadmissível. Eu lembro que o Joinville, em 2012, ele estava pleiteando subir também para a Série A, numa Série B. Perdeu ponto para quem em casa? Por Ipatinga, rebaixado. Não pode. O time que quer subir não pode perder. Diferente esse ano. O Joinville, no confronto direto com o Ceará, foi lá e meteu 3-0. O Edgar Júnior, né, fez os 3. Com consistência, jogando o fino da bola, o Joinville. Esse ano, eu acredito que o Joinville não vai ter problema para subir. A briga mesmo, eu acho que fica entre Avaí e Ceará. O Boa Esporte está ali como um sexto colocado, eu não acredito que pode chegar. Até porque, por isso que eu digo, está polarizado entre esses 5 aí. Não vai ter muito migué. Dos 5, 4 sobem. Só resta saber quem vai ser nessas últimas rodadas. Faltam 6 só. Então ficam 3 vagas praticamente encaminhadas, ou pelo menos dando sinais positivos. Ponte Preta, Vasco e Joinville. E aí outra vaga, Avaí, Ceará, um dos dois. É isso aí. É isso aí. Vamos à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu sempre apresento aqui os jogos da Série D porque o Metropolitano esteve até esses dias e aí desperta a curiosidade do torcedor, né? Esse Tombense que eliminou o Metropolitano joga com o Confiança na fase semifinal. Primeiro jogo neste sábado, 5 da tarde. E o Brasil de Pelotas recebe o Londrina no Bento Freitas também neste sábado às 8h30 da noite. Depois, na semana que vem, os jogos de volta das semifinais. Lembrando que esses 4 já estão na Série B do ano que vem. Ali só vão disputar agora o título da Série D. E o que é justo, né? A gente sempre falava sobre isso desde quando a Série D foi criada, que eram 10 times de cada região, o Sul tinha 10 times, subia só um. Inevitável, confronto. Você viu que subiram 2 agora? Subiram 3. Os grupos do Sul, estamos falando dos grupos do Sul. Subiram 3. O Tombense estava no grupo do Sul também. Ah, não, eu digo geograficamente por posição, né? Sim, sim. Londrina e Brasil. Diferente, por exemplo, das edições anteriores, como o ano passado. Imagine que se fosse o mesmo regulamento, o Brasil decidiria com o Londrina e um só subiria, né? Exatamente. O ano Foi passado o que foi só o aconteceu. Juventude, em 2012 foi só o Mogi, e assim vai. Esse ano foram 2. Se contar os grupos ainda, teve o Tombense e só o Confiança do Sergipe. Vamos falar de futsal, porque essa semana a equipe de Blumenau goleou o Atlântico de Erechim. Nós temos até imagens desse jogo, os gols desta vitória de 4-0 sobre os gaúchos. São imagens cedidas pela RIC TV Record, produzidas pelo cinegrafista Carlos Medeiros, o Pipoca. E aí foi uma noite de novo de casa cheia. O ginásio, se fosse maior, tinha mais gente, né, Augusto? Ah, incontestável. E aí a gente vai levantar aquela velha discussão do Galegão, né? Melhor não, né? Não. Isso aí, precisamos de mais meia hora. Podia ser 1 hora esportiva, E nós não ia dar tempo. Não iríamos resolver Pra falar. também. Aliás, eu estava rapidinho, eu fui anteontem em São José, acompanhar a entrega de placares eletrônicos para os times de Santa Catarina de basquetebol. E a presidente da Fundação de Esportes de São José, quando estava falando da arena multiuso, uma arena linda que eles têm lá, ela falou, infelizmente nossa arena não comporta outros esportes porque foi mal projetada. Na hora me veio a cabeça alguma coisa. Tem algo parecido por aí, né? Lembrei, um déjà vu. Que belo gol esse do Roncalli, goleiro. Aliás, ele fez 2, né? Tem sido o artilheiro da equipe de Blumenau, goleiro artilheiro. 4-0, né? Diante do Atlântico de Erechim. Uma vitória importantíssima da equipe de Blumenau, porque coloca lado a lado os gaúchos de Erechim e Blumenau nessa fase decisiva do campeonato. Aí a jogada, a última do jogo, né? E a tentativa, a recuperação da bola e depois, né, a equipe de Blumenau vai comemorar essa vitória importante de 4-0 sobre o Atlântico de Erechim. Foram 2 gols do Roncalli da mesma forma, né? Aliás, essa semana a equipe de Blumenau disputou também a fase regional dos Jogos Abertos em Pomerode, conseguiu a classificação para os Jogos Abertos, depois como o time B acabou perdendo o jogo para a Mafra 1-0 e o título ficou com a equipe de Mafra, mas Blumenau está garantida no futsal masculino, como o handebol masculino, o vôlei masculino e feminino, lá para os Jogos Abertos de Itajaí de 15 a 25 de novembro. Aí está na arte produzida pelo Rafael, pelo grupo D, então, jogos desta sexta-feira, Sorocaba e Blumenau, lá no interior de São Paulo, 20h15, no mesmo horário, Atlântico e Associação Venançoares de Futsal, o confronto entre gaúchos. Sorocaba lidera o time do Falcão com 6 pontos, Blumenau tem 5 pontos ao lado do Atlântico, só que no saldo de gols, que é o critério de desempate, porque também o número de vitórias estão igualados, Blumenau tem 3 positivos contra 3 negativos dos gaúchos. E a Sueva tem 3 pontos. Então, segunda-feira, a rodada, né, última do fechamento dessa fase.
Vai depender muito, eu acho, desse confronto entre a Associação Venâncio Aires e Blumenau aqui para decidir uma das vagas. Claro que Sorocaba joga em Erechim também, a bola rola nesta sexta, rola segunda-feira. Tem que pelo menos fazer os 3 pontos em casa, eu imagino, para classificar. E se buscar algum ponto lá em Sorocaba, tá maravilhoso, né? Mas não vai ser moleza. Não, depende um pouco disso, até talvez buscar um ponto lá em Sorocaba, em Paulínia, na verdade, o jogo, né? Não é em Sorocaba o jogo. Mas perder para o Sorocaba, o time do Falcão, não é nenhum problema. Está lá na planilhazinha também do futsal de Blumenau, mas precisa ganhar esse jogo em casa. Com certeza. E ainda assim vai depender da situação do jogo do clássico dos gaúchos que acontece agora. É o jogo, também. Inclusive, da Sport TV esse. Bom, o Amaury Pereira vai transmitir pela Rádio Blumenau esse jogo a partir das 20 horas, esse jogo que eu digo lá no interior de São Paulo, entre Blumenau e Sorocaba. E você vai estar pela Rádio Nereu transmitindo a festa, né, o encontro de craques do passado no Clube de Caça e Tiro Velha Central. É uma festa, aquela coisa bacana. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de transmitir um jogo com Vampeta, com Denilson, com Careca, agora com a confirmação do Márcio Santos e do Aldair, a dupla de zaga de 94, dentre outros jogadores, Jorginho, Edilson Capetinha. Então, é uma grande festa, é uma transmissão que vai ser mais em ritmo de festa do que propriamente de jornalismo esportivo. A gente vai transmitir isso, vai ser bastante bacana hoje lá no Clube de Cacique e Velha Central. E o Clésio Moreira dos Santos apita a partida, né? Margarides? Margarides. E, claro, nós falamos aqui do Popó, né, que é esse boxeador que também está ali. Tem o Marco Luque do CQC. E a galera que se esforçou para realizar esse evento aí, parabéns ao presidente Cristian. Você, com o seu coração tricolor, não pode esquecer do Paulo Nunes. Ah, sim, verdade. Paulo Nunes. Jogou no Palmeiras também, né? Falando em Palmeiras, tem o Amaral. Também. Tem então, figuras dos anos 90, início dos anos 2000 ali, que muita gente vai lembrar, né? Então vamos ver um grande jogo hoje, sem dúvida nenhuma, nesta sexta-feira, a partir... a programação inicia às 7h30, mas acho que a bola rola às 8 horas, né? O evento começa às 7h30, aí com toda aquela apresentação, porque vai ter... Cada jogador vai entrar... Parece que a Rainha da Outubro também estará lá, né? Cada jogador vai entrar com a camisa do time que marcou, o Marco Luque entra de terno e gravata, por exemplo. Então vai ter uma festa aí até começar tudo, 8h15, 8h30. Acredito. É bom que o pessoal que comprou ingresso chegue um pouquinho mais cedo, até para evitar fila, aquela coisa, e encontrar um lugar de conforto tranquilo para assistir o jogo. Vai ter uma arquibancada mecânica montada, né? Fora da arquibancada que já tem, então vai ter um espaço. A direção lá do Cacetiro espera de 2.000 pessoas para cima. 2.500. 2.500 pessoas esperadas. E é legal um autógrafo, fazer um registro lá, um fotográfico, né? Claro que sim. Para guardar a lembrança. Porque nós aqui em Blumenau temos uma coisa muito diferente. O torcedor tem um time fora daqui, além do Metropolitano ou Blumenau, que ele se identifica. Ou Borussia? Pois é. E tem esses, um abraço para o Vanderlei Laurete, porque tem esses craques aqui que jogaram num clube ou que deram alegria ou tristeza. E marcaram uma época específica. E jogaram a gente não falou do Júnior Baiano, por exemplo. Claro. Qual flamenguista que não lembra do Júnior Baiano? Ou São Paulino. Ou qual adversário do Júnior Baiano não lembra das porradas que ele dava em Canelas, por exemplo. Então, mas é bom sujeito, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Espetacular. Um caneleiro, carniceiro, como diz, mas... Augusto, obrigado, hein? Um abraço. Bom final de semana, boa transmissão lá. Estamos juntos, obrigado. Augusto Itner, narrador esportivo da Rádio Nereu Ramos, estará então acompanhando esse Jogo das Estrelas hoje, sexta-feira, a partir das 20 horas. Eu repito, a Amaury Pereira pela Rádio Blumenau vai transmitir o jogo Sorocaba e Blumenau pela Liga de Futsal. Claro, você que vai nos assistir no reprise do domingo, muita coisa já aconteceu, como a rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B do Catarinense, o futsal. Então vale aqui a conversa, né, sobre o esporte que apresentamos durante o programa. A você que nos deu a honra da audiência, fica o convite para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um bom final de semana.